E olha só, eu vou precisar muito da sua audição, muito da sua concentração e também da sua parte visual, tá bom? Eu preciso que você anote cada detalhe que eu anotar aqui. A minha letra não é uma das mais bonitas. Minha mãe dizia que eu devia ser médico, não é? Mas aí caí na área do direito, virei advogado, também o sonho de ser professor, que é a minha paixão, não consigo ficar fora da sala de aula, não consigo ficar fora das gravações. Então nós iremos começar eu fazendo o que eu mais amo, o que eu mais gosto, e tudo aquilo que a gente faz com prazer sai bem feito, tá bom? E aí você também, já estudando para a tua tão sonhada prova, vai fazer aquilo que realmente gosta e realmente você vai chegar na tua sonhada aprovação e depois eu vou querer receber aquele e-mail seu, aquela mensagem no WhatsApp ou então com a nossa equipe para que a gente fique sabendo que você foi aprovado através dos conhecimentos que a gente veio trazer para você aqui. Tá bom, querido? Tá bom, querida? Vamos nessa então, sem perda de tempo. Então vamos lá, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar em tela inteira para vocês aí. E aí vocês vão ter, né, uma facilidade para você visualizar o que eu vou escrever, porque no nosso telão aqui você percebe que talvez fique um pouco pequeno e às vezes não dá para você ler, inclusive, as anotações que eu vou fazer aqui com você, tá? Então vamos lá, pessoal, para o nosso material. Maravilha, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá então, olha só. O nosso material, ele já vem falando logo de cara sobre a evolução do Código de Trânsito, tá bom? Então grava aí. O Código de Trânsito é o famoso CTB. CTB, Código de Trânsito Brasileiro, tá? Olha só, na verdade, pessoal, aqui a gente traz alguns dados históricos que é importante porque pode ser cobrado isso em momento de prova, tá? Então, em 1998, poxa, como assim? Não, o Código de Trânsito não tem 30 anos, mas há mais de 30 anos que existe veículo, transporte no nosso Brasil, vias pavimentadas, vias não pavimentadas, vias urbanas, vias rurais, que inclusive vai ter muitas videoaulas falando sobre as vias, que cai demais, não cai, né? Despenca, viu? Olha só, mas a alteração, né, a revogação lá do CNT, que é o Código Nacional de Trânsito, trouxe, então, a edição do Código de Trânsito Brasileiro. Que, na verdade, pessoal, inclusive na parte dos crimes de trânsito, que eu vou gravar aí muitas videoaulas para vocês, foram extraídos lá do Código Penal, tá? Lá do Código Penal, uma série de crimes de trânsito que foi colocado na Lei 9.503, 1998, que é o nosso querido CTB, o nosso querido Código de Trânsito, tá? Então, olha lá, ó, como diz aqui o nosso artigo, o nosso enunciado aqui do nosso material, o CTB no Brasil, então, é regido pelo Código, era regido antigamente pelo Código Nacional de Trânsito, a CNT, né, que foi implementado desde 1966. Então imagina, por que será que existem essas alterações? Por que será que a lei ela vai evoluindo? Porque tudo evolui, pessoal. Aqui o tema, olha só, a gente fala aqui a evolução do Código de Trânsito. E é verdade, essa evolução ela é constante. E todos os dias, eu costumo brigar com os meus alunos do presencial, né, que essa evolução é a novela das 8, né? Eu costumo dizer assim, que não é às 8, é às 9 que passa, né? Mas há mais de 20 anos eu não sei o que é novela, tá ok? Porque eu me dediquei exatamente aos estudos, me dediquei exatamente ao meu conhecimento e à minha vida profissional hoje, que graças a Deus, né, e graças também ao meu esforço, à minha dedicação, hoje eu tenho exatamente aquilo que eu quero, a função que eu quero, tá bom? E fazendo exatamente aquilo que eu amo, tá? Então olha só, desde 1996, 1966, né, para ser mais assertivo aí, foi criado então o CNT, Código Nacional de Trânsito. Então, para a gente entender, o que foi? Por que a criação de uma lei, então, para regulamentar o trânsito? Então, a CNT foi uma tentativa inicial de regulamentar o tráfego. Tá? Quando eu falo trânsito, eu falo de pessoas, veículos e animais também fazendo tráfego, também trafegando, tá? Não confunde com tráfico. Tráfico não tem nada a ver e não é aqui nessa lei, é lá na lei criminal, que nós vamos abordar no curso na parte de direito penal, viu? Olha só, não confunda. Às vezes ele vai colocar uma palavra tráfico lá para uma maneira esdrúxula, né? Acabar fazendo você errar. Tráfego significa transitar, trafegar, se locomover de um determinado local para outro, tá? Então olha lá. E a segurança viária, ok? Porém, com o passar dos anos, o aumento e a complexidade do sistema viário e dos desafios da mobilidade. Essa palavra, ó, memorize essa palavra aí, mobilidade, essa palavra vai cair muito na prova, tá bom? Tornou-se necessário uma atualização. Quando eu falo atualização, pessoal, eu falo algo novo, ok? Eu falo algo novo, algo atual. Esse algo atual, nós estamos falando do Código de Trânsito Brasileiro. Aí você fala para mim, poxa, professor Júnior, caramba, como você me fala algo atual se você está falando de um negócio de aproximadamente 25, 26 anos atrás? Será que os equipamentos, os veículos há 26 anos atrás tinham a mesma tecnologia do que tem hoje? Será que os veículos não evoluiu? Será que existe tecnologia embarcada nos veículos hoje? Né? Será que existe câmera de monitoramento no próprio veículo, sensor de fadiga, sensor de ré, sensor de presença, sensor de estacionamento? Sim, a lei também mudou junto com isso, pessoal. E olha só, não pense que a Lei 9.503 ela tá bonitinha do jeito que ela saiu. Desde 1998 não tá não, mudou muita coisa aqui. E ó, já vou te falar uma das coisas que mudaram muito, a evolução, tá? A evolução da lei.
Veio isso daqui, pessoal, esse número, para você entender, esse número da lei, ele não é criado aleatoriamente. Ah, a lei 9.503 não é uma sequência numérica. Toda lei ela vai seguindo uma sequência numérica depois dessa. Depois da lei 9.503 saiu a lei 9.800 e alguma coisa. Depois saiu a lei 10.500 e alguma coisa. Depois a lei 11.600 e alguma coisa. Depois a lei 12.000 e alguma coisa. Hoje, só para você entender, nós estamos na lei 15.000, tá? 599. A lei 15.599, tá bom? Ok? Ó, só corrigindo aqui, lei 14.599. 14.599. É tanto número que às vezes a gente acaba fazendo confusão, tá? E essa daqui, ó, de 2000, fazer aqui, ó, 2023, ela é a última atualização do Código de Trânsito Brasileiro, a última atualização. Para você entender, de lá para cá, será que teve alteração? Se você contar, né, daqui para cá, quantas alterações será que teve? Muitas alterações. Então eu estou falando da evolução do Código de Trânsito. Eu estou falando de uma lei que evolui junto com tudo, junto com a sociedade, junto com a nação, junto com as vias de trânsito, junto com as pessoas, junto com a tecnologia, junto com tudo, tá? E outra, eu não estou falando das mais de 1.000 resoluções. O que são resoluções, professor? Resoluções é tudo aquilo que vem para resolver ou para dirimir alguma coisa que existe no Código de Trânsito, mas que não foi tratada, não foi regulamentada, não foi colocada a obrigatoriedade, tá? Então, para você entender bem, essa evolução e essas resoluções faz parte da evolução do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então hoje nós temos aí, inclusive, ó, a resolução é uma sequência numérica também, tá? A 978, resolução 978 do CONTRAN. Nós vamos falar aí muito sobre os órgãos de trânsito, tá bom? CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. 97, perdão, ó, vamos corrigir aqui. Cometi uma falha aqui no número, como eu disse para você, é muito número e a gente acaba confundindo, tá? Não é 978, tá? É 789. Então é pela semelhança que a gente acaba errando, tá vendo? Olha lá, ó. Inclusive na hora da prova, pode ter uma jogada dessa aí para te confundir, tá? Resolução 789 do CONTRAN. Essa resolução aqui, ela regulamentou muita coisa, inclusive na área do transporte. Tá? Inclusive no transporte coletivo, transporte escolar, transporte de emergência, na primeira habilitação, que vai ser texto aqui que nós vamos tratar posteriormente, tá bom? Então, para você entender bem, a resolução 789 ela é grande, ela não é pequena, e ela é apenas uma no meio dessas 1.000 que eu estou citando aqui para vocês, tá? Então, pessoal, vamos seguindo aqui no nosso material, que tem muita coisa bacana, muita coisa legal para você. Então, olha lá, ó, e nós temos até mais espaço para poder rascunhar, vocês perceberam que eu gosto de escrever, né? Teve alunos meus que já me deram alguns cadernos de caligrafia, porque minha letra não é bonita, minha letra é feia. Mas é importante que dá para entender, porque como ela é muito feia, você vai prestar atenção mais ainda, para você poder entender, e sem sombra de dúvida, teu aprendizado vai ser muito bom, tá? Então vamos lá, ó. O CTB, então, introduziu novos conceitos, uma ideia mais organizada, sabe? Uma ideia muito mais regular. Tá? Essa regulamentação depende do quê? De legislação. Essa legislação é o quê? Tudo isso que eu falei e muito mais. Né? E mais um pouco, como se diz. Então, pessoal, olha só. Devido a muitos crimes, devido a muitas mortes, devido a muitas coisas que aconteceram, o que o legislador precisou fazer? Ele precisou entender que o Código de Trânsito, né, lá de 1966, precisava de uma mudança. E essa mudança aconteceu em 1998. Na verdade, ela entrou em vigência em 1997, mas respeitando aí, né, um período aí chamado de vacatio ou vacatio legis, tá? Que significa período de vacância na lei. É o período que ela ainda não está sendo, ela está válida, tá ok? Mas ela não está sendo aplicada. Como assim, professor, não está sendo aplicada? Ela não está sendo aplicada porque esse período de 180 dias, vou marcar aqui, ó, 180 dias, ele é um período onde os órgãos, né, passam pelas adaptações, inclusive o período de divulgação das mudanças e das alterações que vai ter. Tá? Então, isso acontece em todas as leis? Não. Tem lei que já sai com aplicabilidade imediata. Tá? Então, vigência, às vezes, se difere de aplicabilidade imediata. O que é vigência? Foi promulgada, está valendo, está ok. A lei tem validade, mas ela está aplicando? Ela tem eficácia? Ainda não. Então, a maioria delas passa por 180 dias. Exceto aquelas que precisam de correção extremamente urgente, que aí ela vai passar, vai entrar com uma aplicabilidade imediata, né, com vigência imediata, e não vai respeitar o período de 180 dias, tá bom? Mas vacatio legis aí é um termo vindo lá do latim, que dá um prazo ainda, né, que a lei ela já tem validade, mas porém não está sendo aplicada pelos agentes e pelas autoridades. Tá?